O que vem após a delação conhecida de Mauro Cid? Começa agora JBR News. Olá você que nos acompanha diariamente, olá você meu parceiro Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Bom tê-lo de volta aqui, parceiro. Eu agradeço muito, voltando aí de um período que eu tirei de férias, um período que foi de muitas reflexões e também de algumas novidades. Fique até o final deste conteúdo para você saber o que vai acontecer de novo a partir de amanhã. Mas hoje a gente vai tratar inicialmente do fato do dia, como a gente sempre faz aqui, né, Rodolfo Lago? Em Brasília, vocês estão acompanhando, é o que está acontecendo de notícia política em todo o Brasil, inclusive fora do nosso país. Porque depois da denúncia feita pela PGR com relação a justamente o inquérito da Polícia Federal envolvendo os chamados golpistas, agora se deu o conhecimento do que estava até então restrito ao Supremo Tribunal Federal, que foi justamente o conhecimento da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Delação premiada é como a gente chama, mas dentro da justiça chama-se colaboração premiada. Ele é citado como colaborador. E Mauro Cid falou muita coisa, né, Rodolfo Lago? Ali a gente já pôde saber de cara a intenção de Mauro Cid. Ele coloca já como pedido para iniciar o que ele queria, contar o que a justiça gostaria de saber, que era para ele ter um período de prisão máxima de 2 anos e tentar isentar da prisão, inclusive, a sua esposa, a sua filha maior de idade e o seu pai, envolvidos não somente na trama golpista, mas também em outros indiciamentos que ainda não viraram denúncia, mas estão sendo investigados, né, Rodolfo? É isso aí. É um documento de mais de 500 páginas, né? Você vê o volume da coisa. Isso não significa que as 500 páginas são coisas que o Mauro Cid falou, tá? Ali você tem uma série de outros documentos anexos, determinações, legislação sobre colaboração premiada, uma série de outras coisas, diligências tomadas e tal. Mas, enfim, tem ali o que o Mauro Cid disse à Polícia Federal durante esse período. E nem tudo ali está relacionado também à questão da tentativa de golpe, né? Mauro Cid fala ali também de coisas que virão aí no futuro, que são os outros outros dois processos, as 2 outras ações contra o Bolsonaro. Aqui envolve a história da falsificação do certificado de vacina e aqui envolve a venda das joias. E aí é que tem ali o envolvimento das outras pessoas da família do Mauro Cid. A questão da vacina, falsificou-se certificado de vacina para a família do Mauro Cid, para a esposa e para a filha, e o pai dele, o general Lorena Cid, está envolvido na história da venda das joias. Mas tem muita coisa, realmente ali ele dá muitos detalhes graves a respeito da tentativa de golpe e a respeito desses outros 2 casos aí, Alexandre. Não, ali ficou muito claro. Claro que também existe uma fragilidade em tudo isso, porque a defesa de Bolsonaro já se manifestou, o próprio Bolsonaro, através de seus advogados, já se colocando, inclusive, como um perseguido. Então, a defesa vai partir desse pressuposto que querem tirar Bolsonaro do jogo político de 2026, lembrando que o ex-presidente está inelegível, mas trabalha pela possibilidade de um projeto de anistia, ou até um projeto novo que mude a questão da ficha limpa. Enfim, eles trabalham nessas 2 vertentes no Congresso Nacional, mas o fato é que hoje Bolsonaro não pode ser candidato. Apesar de tudo isso, ele se coloca como perseguido e há a fragilidade, que tudo isso é baseado apenas em um delator, somente Mauro Cid, e que teria ainda como juiz, e você vai abordar isso mais profundamente, justamente um dos envolvidos na situação como um todo, que é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que, claro, dentro da trama golpista estava sendo colocado como alvo de um atentado contra a vida dele. Mas o que interessa nesse momento, Rodolfo, eu queria te chamar a atenção, é que foi colocado, e aí é muito emblemático a questão da tentativa de golpe, porque ali ficou claro, não somente a utilização da estrutura do Estado, não somente de servidores públicos, como de utensílios, de carros oficiais e até das estruturas prediais, os próprios palácios, para todo esse envolvimento contra o próprio Estado. E mais do que isso, claramente ficamos sabendo como se deu a reunião, se é que vai ser comprovada durante o decorrer do processo, mas até então, aquela famosa reunião que de fato Bolsonaro fez para sondar
os chefes militares. E ali Freire Gomes, e eu queria destacar esse ponto, Rodolfo, para voltar para você, deixa claramente a posição dele. Quando a Marinha e o Brigadeiro se coloca contrário à tentativa de golpe, o Almirante Garnier se coloca favorável, e ali o Exército tinha que dar a sua posição, porque para onde ele fosse o golpe aconteceria ou não, ele solta uma frase gravíssima, dizendo que este golpe levaria uma ditadura por 30 anos no país. Ou seja, nós atravessamos uma ditadura de 64 até 85, que foi uma ditadura que durou 21 anos. Se falou agora numa ditadura com ainda mais tempo. Ou seja, de fato, foi uma trama golpista, Rodolfo Lago. Não tenha dúvida, né? O que há de forte na denúncia do Paulo Gonet? Ela realmente detalha como, durante todo o tempo, ele inicia como marco inicial disso aí, junho de 2021, foi se construindo essa ideia de, enfim, se dar um golpe de Estado, se abolir o Estado Democrático de Direito. Enfim, são vários momentos em que isso é conversado, que isso é discutido, a famosa minuta de golpe, quer dizer, o que Bolsonaro pretendia ali fazer. Ele pretendia decretar estado de sítio ou estado de emergência, fechar o Tribunal Superior Eleitoral, prender o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e aí então criar uma situação na qual houvesse a decretação da garantia da lei e da ordem, a GLO, para que houvesse uma intervenção militar. Isso tudo é discutido em vários momentos ali. Quando consulta os comandantes das Forças Armadas, ele obtém a adesão apenas do comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. O do Exército da Aeronáutica não aceitam isso, o que impede que a coisa avance ali naquele ponto. Aí há, a partir disso, um segundo momento, que é a tentativa de criar uma insurreição popular que aí justificasse uma intervenção militar pela insurreição popular. Isso daí teve 2 momentos em que se tentou isso. Primeiro, na diplomação do Lula, do atual presidente Lula, como presidente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro de 2022, foi o primeiro ensaio, quando queimaram um ônibus, fizeram uma confusão em Brasília, e o segundo ensaio, mais grave ainda, foi no dia 8 de janeiro de 2023, quando invadiram os 3 prédios da República. Imaginavam que naquele momento, diante daquela situação, o Lula decretasse uma GLO. Lula não fez isso, decretou estado de emergência na segurança pública do DF, foi por um outro caminho que, enfim, impediu também naquele momento que essas coisas ali acontecessem. Então isso tudo é muito bem detalhado. O que há de fragilidade ali, Alexandre? Há alguns pontos ali onde a comprovação não é tão clara assim. O primeiro ponto, o presidente Bolsonaro, então presidente Bolsonaro, sabia que dentro daquela trama havia o tal plano de assassinar o Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Isso não está muito claro. Aonde se baseia isso? Pelo fato de que o tal documento, punhal verde e amarelo, foi impresso, houve uma cópia impressa, feita numa impressora de dentro do próprio Palácio do Planalto, num dia em que o Bolsonaro estava lá. Mas é único, exclusivamente isso o que há de elemento com relação a isso. É improvável que ele não soubesse, eu acho que é improvável que ele não soubesse, mas enfim, não sei se como prova isso é tão forte. E se Bolsonaro sabia
da invasão dos três poderes. Quer dizer, uma das coisas que a oposição fala é que aquilo dali não foi uma coisa combinada, foi um gesto espontâneo dos manifestantes naquele momento. Isso daí também não está muito claro se Bolsonaro sabia ou não, mas existe um detalhe, eu acho importante a gente colocar esse detalhe aqui para todos, que pode ser usado depois como reforço. Não com relação ao 8 de janeiro, mas com relação ao 12 de dezembro, que foi uma espécie de ensaio ali. O Mauro Cid fala na delação premiada dele que naquele dia 12 de janeiro, 3 pessoas que estavam na manifestação teriam ligado para o Bolsonaro dizendo que estavam com medo de ser presas. Bolsonaro pega e manda que essas pessoas vão até o Palácio da Alvorada, dá entrada a essas pessoas no Palácio da Alvorada, janta com elas e depois um carro oficial teria levado pelo menos uma dessas 3 pessoas de volta para o hotel dela. Ou seja, um aparelho de Estado, que é o Palácio da Alvorada, foi utilizado para dar guarita a 3 pessoas que poderiam vir a ser presas. Um automóvel oficial levou uma dessas 3 pessoas para o hotel. Enfim, isso daí reforça que o Bolsonaro provavelmente, então, acompanhava esses casos e tentava, de alguma forma, dar proteção às pessoas. E tem um fato, né, Rodolfo, lá que os juristas já estão colocando, e muitos juristas que são ou favoráveis ou contrários ao que está sendo feito através da PGR e também do Supremo Tribunal Federal, mas que do processo legal ou judicial, tudo tem que ser comprovado quando decorrer justamente do juiz ou dos juízes envolvidos começarem a tratar do assunto dentro do Supremo. E aí as versões podem ser mudadas. Agora, uma coisa também foi colocada. Do ponto de vista do golpe em si, são frágeis essas provas, como você bem lembrou, mas há outros envolvidos que dificilmente, pela sua história nacional, mudariam a versão se de fato forem perguntados no Supremo. E sabe quem são essas pessoas? Os comandantes da Aeronáutica e do Exército. Sim. Porque se esses dois, tanto o general quanto o brigadeiro, confirmarem que houve a reunião na qual o presidente da República os convoca e que nesta reunião é sondada a possibilidade de um golpe de Estado e se teria ou não adesão das 3 forças, basta um destes comandantes ou os 2 confirmarem que essa reunião houve. Todo o restante, por mais frágil que seja, por mais que Mauro Cid seja apenas uma pessoa, por mais que não se tenha comprovações mais fortes, estes 2 depoimentos, vindo de 2 ex-comandantes de Forças Armadas, de comprovarem, e aí sim que essa reunião existiu e eles devem ter nas agendas deles esse dia anotado, isso por si só diz que a trama existiu. O próprio Bolsonaro já meio admitiu que essa reunião aconteceu. O que ele fala é que, na verdade, ele estava fazendo uma consulta a respeito de uma interpretação da Constituição, a história lá do artigo 142 da Constituição, enfim. Mas o próprio Bolsonaro meio que admite que essa reunião aconteceu. E nessa reunião foi o próprio Freire Gomes, general Freire Gomes, que disse que o presidente estaria romantizando, é o que apareceu ontem na delação, romantizando justamente esse artigo. O artigo 142. E em seguida ele fala, se vier o golpe, virá uma ditadura que durará 30 anos. Então é muito sério. Rodolfo Lago, estamos chegando no final do nosso conteúdo de hoje, já estouramos o nosso tempo e você que está do outro lado, que aguardou até agora, vai saber o que eu falei no início deste conteúdo. O que está acontecendo e que a partir de hoje vocês vão poder saber da mudança é que eu vou deixar o JBR News. Estou deixando o JBR News também outras análises que eu e Rodolfo Lago fazemos diariamente para várias rádios em todo o país, não somente para a internet, para jornais, mas eu estou deixando por um outro projeto profissional da empresa. Vou ter que sair aqui da frente de vocês, vou ter que deixar essa audiência que eu amo tanto, que durante todo esse período alcançou mais de 3 milhões de visualizações. É uma história construída aqui dentro do Jornal de Brasília, nas redes sociais, o imagem e credibilidade que a nossa empresa, junto com o Bruno Lago, que vocês não estão enxergando, mas é o responsável por estar aqui filmando a gente todos os dias e fazendo com que esse conteúdo chegue às redes sociais. Nós
neste momento, acabamos um período da nossa história juntos, mas Rodolfo Lago continua. Ele continua tocando JBR News, continua tocando Política Capital, que é o conteúdo que fazemos para as rádios em todo o Brasil, e eu terei que me afastar. Pode ser que um dia eu volte. O certo é que de agora em diante, quem tocará este barco é o capitão Rodolfo Lago. Aliás, esse capitão nesse momento não está sendo muito bom falar, não. É melhor falar o comandante Rodolfo Lago. E eu agradeço vocês mais uma vez o prestígio, a audiência, a paciência de tanto tempo juntos. Vou com muita saudade, mas agradecido por tudo isso que eu tive junto de vocês e agradecendo diretamente o meu parceiro, Rodolfo Lago, e Bruno Lago, que vocês não estão vendo, mas nós dois estamos. Enfim, a gente aqui lamenta muito não ter mais a companhia, mas sabe que isso aí é uma coisa boa, né, pro Alexandre. A gente deseja imenso sucesso para ele aí nessa nova empreitada. E, enfim, com relação a mim, meio como já disse lá atrás o Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir. Mas é isso. Eu acho que, enfim, a gente segue aí, continua aí, né? Agradecendo sempre muito a audiência de vocês. Hoje eu vou ser um pouquinho mais curto aqui no final, porque a gente já estourou demais esse tempo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. E eu tenho certeza que vocês vão estar em excelente companhia. Eu tenho que agradecer de todo o coração por todo esse período e não vou poder falar até amanhã com vocês. Mas até amanhã, com Rodolfo Lago, vocês terão a melhor informação de Brasília, a análise política do fato que acontece na capital federal. Muito obrigado por todo esse período juntos. É isso aí, gente. E até amanhã.